Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira ao nosso Chat Position, mais um evento aqui diário nosso pelas manhãs para trocarmos uma ideia sobre o mercado. Hoje falar um pouquinho sobre operações de mais médio e longo prazo. É sempre melhor nas segundas-feiras em função do fechamento dos gráficos semanais e o operador de position precisa ter o fechamento do gráfico semanal para enxergar melhor a perspectiva de seu investimento para prazo um pouco mais longo. Então, por isso que a gente faz na segunda, né? Então, tradicionalmente, nas segundas-feiras, a gente procura abordar um pouquinho mais sobre operações mais longas. Nós temos aqui o gráfico do Ibov, em uma semana importante de rompimento, porque vínhamos testando por 3 semanas consecutivas a região dos 66.500 pontos. Inclusive na semana anterior esse doji dava a impressão de que poderíamos não conseguir vencer ao menos no curto prazo essa resistência. A semana abriu caindo, perdendo o fundo anterior e confirmando logo na segunda e terça-feira a sensação de que teríamos um movimento mais corretivo aqui, quem sabe até a região dos 64.000 pontos, que até então seria a região de suporte. Mas a partir da segunda metade da semana, os compradores entraram com muita força, em especial nos últimos 2 pregões, promovendo um rompimento, trazendo volume para o nosso índice. Novamente, a gente fechou a semana acima da média do volume, legitimando ainda mais a projeção. E agora, o que a gente espera, né? Então a gente precisa procurar os pontos de resistência, ou possíveis alvos. E nós teríamos nos 68.500 a expansão do triângulo ascendente do gráfico diário. Mas o alvo principal desse movimento é, sem dúvida alguma, os 70.000 pontos, que a gente já vem falando deles há mais tempo. Por quê? Porque ele é a expansão alternada do pivô semanal, a expansão de 161, ele é esse topo prévio e ele é também o espelhamento simétrico do movimento que iniciou a retomada lá nos 48.000 pontos. Então 70.000 me parece ser o alvo mais provável dessa nova investida ascendente do nosso principal índice. Suporte no curto prazo, não temos dúvida, né? 64.000 pontos vai coincidir com a média de 9 semanas, coincide com esses 2 fundos anteriores. E se houver algum recuo nessa faixa, né, que seja por 1, 2 até 3 semanas, provavelmente ele também irá encontrar o fundo do canal aqui na faixa dos 64.000 pontos. Então, antes disso, não vejo nenhuma mudança do viés ascendente do nosso principal índice para um prazo mais longo, né? Para um prazo mais longo, tivemos mais uma sinalização muito positiva com esse rompimento da resistência dos 66.500 pontos na semana que passou. Então, como uma breve abertura, né, para a gente iniciar os trabalhos, passando para vocês aí a nossa impressão sobre o principal índice. Sem antes dar uma passadinha rápida na abertura dos mercados, índice futuro abrindo em queda hoje, em linha com os principais mercados internacionais. Europa operando em queda, os futuros americanos também, e a gente está seguindo a tendência. Mas reparem que até a nível de gráfico diário, a abertura de hoje não bateu nem na retração de 50% do candle de sexta-feira por enquanto. Então, nesse momento, apenas um alívio nos preços e nada mais além disso. Vamos dar um bom dia geral aqui para a turma que já está presente na sala, o Mercador, Galdério, sejam todos aí muito bem-vindos. O Ledig também já está na sala, PG Miller, o Jorge e demais participantes aí silenciosos do nosso chat.
Nós já temos um questionamento do Galder em relação a Forjas Taurus. O mercador pede PEMAN e Usiminas. Bom dia, Ledig. Então vamos iniciar com Forjas Taurus. Forjas Taurus em claríssima tendência de alta. Galder, reparem, podemos até visualizar esse canal aqui muito bem formado no gráfico. Nós temos média de 9 semanas, 21,55, todas alinhadas, topos e fundos ascendentes. Mas tem um indicador técnico extremamente sobrecomprado. Ele até já aliviou um pouquinho com esse recuo ou essa lateralização nas últimas 4 semanas. Mas ainda reparem que está extremamente alto. Para critério de gráfico semanal, estamos operando ainda em 76. Então eu acredito, Galder, que ela continue lateral. Talvez aí por mais 1 ou 2 semanas, até atingir a média de 9 semanas, que vai provavelmente coincidir aqui também com o fundo da LTA. Então, nesse momento, para uma possível compra, somente no teste da média aqui na LTA, na faixa hoje de R$2, ou no rompimento de 2,14, que aí indicaria a continuidade do movimento ascendente, quem sabe aí o teste do topo do canal. Mas nesse momento, eu ainda acredito que ela possa lateralizar um pouquinho mais, porque reparem que ela costuma lateralizar aqui em torno de 6 semanas, né? Ó. Então, provavelmente, eu acredito que ela ainda fique mais umas 2 semanas lateral antes do próximo rompimento. E num recuo aí até a faixa de R$2, ela poderia ofertar, quem sabe, uma entrada pela tática de recuo até a média de 9. O Galder faz um comentário que comprou ela a 1,80. Você deve ter comprado neste rompimento. E quer levar até 2,40. Vamos ver se temos alguma projeção que indique essa possibilidade. 2,27 seria já a expansão alternada de 100%, Galder. Que coincide agora aqui com o topinho do canal. Talvez ela vá um pouquinho mais, quem sabe teus 2,40 também sejam atingidos. O mercador pede Usiminas. O quadro da Usiminas é o mesmo. Permanece ainda com uma tendência mais lateral no curto prazo. E eu passo a olhar para ela com mais carinho. Somente no rompimento de 12,50. Porque aí ela vai quebrar o ciclo de topos e fundos descendentes. Finalmente monta topos e fundos ascendentes, quebra uma resistência aqui de mais de 5 meses e ainda monta um pivô de alta no gráfico semanal. E aí o objetivo dela seria lá na faixa de 14,50. Então, Usiminas somente no rompimento de 12,50. E a PEMAN ativo lateral, a exemplo da Usiminas. Nesse momento, nenhum setup de compra para position nela. Ela só poderia ficar interessante no momento que a média de 9 virar para cima e ela consiga quebrar alguma dessas resistências. Ela poderia, inclusive, na perda deste fundo, oferecer uma venda descoberta.
Como o mercado está ascendente, né, eu prefiro não operar na venda para prazos mais longos, né? Então, para operar vendido, mas operações swing trade com alvos mais curtos. Então, eu não faço nada, apenas observo. Não tem nenhum setup de entrada de compra em PEMAN para prazo mais longo. Focus. Ele está ocupado no momento. O mercador também gostaria de Marisa. Certo. A Marisa já é totalmente contrário, mercador. Reparem que estamos diante aqui de uma grande possibilidade de uma compra muito boa no rompimento aqui da faixa desta congestão na faixa aqui de 23,20. Por quê? O ativo está em tendência de alta, né? Esperou a média chegar, descansou. Vai formando um mastro de bandeira muito interessante no gráfico semanal. Reparem que, se houver um rompimento, nós temos um alvo quase que imediato aqui de position na faixa de 27,58. O stop está relativamente barato, ficaria abaixo de R$22. Então nós teríamos uma compra no rompimento de 23,20, stop abaixo de 22,20. Eu alijaria risco em 25,70 e tentaria carregar ela no mínimo até 27,58. Quem sabe até os 29. Que simetria para os 29 ela teria também. Então, Marisa é um setup para a gente ficar bem atento para essa semana, que ela poderia oferecer não só compra de swing trade, como também compra de position. E normalmente quando os dois prazos operacionais oferecem entrada no ativo, tem mais gente no exército de compradores. Então a chance de termos sucesso nesse trade fica maior. Então Marisa seria um setup aí para a gente ficar ligado no prazo de position e swing trade. Pedi que pede um comentário de EZTEC. Vamos dar uma olhada. EZTEC também é um ativo rompendo o topo sistematicamente. Clara tendência de alta. Uma das mais fortes do setor. Nesse momento congestiona um pouquinho em topo. Faz aí a terceira semana consecutiva testando aqui a região de 20,42. E aqui, a exemplo da Forjas Taurus, poderíamos ter duas estratégias nela. A primeira delas, compra de rompimento de topo, quando romper 20,59. E a segunda, aguardar a média de 9 semanas chegar mais próximo da LTA, aqui na região de 18,80. E no teste dessa região, poderíamos pensar em operar uma compra de recuo dentro da tendência. Então, duas estratégias: rompimento, topo anterior, ou aguardar 1 ou 2 semanas o ativo bater na LTA e na média de 9 semanas que está ascendente. O mercador pede Tegma 3. Tegma 3 acionou uma compra de position neste rompimento. Ela quebrou aqui uma resistência importante. Os preços operando acima de todas as médias. Média de 9, 21, 55 alinhados no sentido ascendente. E agora ela segue em direção ao seu alvo.
Qual é o alvo da Tegma? É este retângulo expandido para cima. Então nós teríamos alvo lá na faixa de R$ 38,00 para ela, por um prazo mais longo. Por enquanto, o trade em andamento, né? Ela 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta, indicador técnico 7, praticamente 80. O ativo vai pedir uma correção, a média de 9 pode ser o referencial. Então aqui, 1 ou 2 semanas de recuo que ela possa vir fazer, poderia oferecer uma nova entrada. Num ativo que está numa bela tendência de alta nesse momento. O Lendig também pede CESP, múltiplos e SMTO. O mercador pede Gafisa 3. Então vamos lá, seguindo aqui. CESP também montando um padrãozinho aqui de mastro e bandeira, aguardando a média aproximar-se, tendência de alta. Marcamos a máxima da congestão aqui das 4 semanas, na faixa de 38,20. A gente compra no rompimento, estopa abaixo da média, em 35, e eu colocaria alvo desta operação na expansão lá na faixa de R$ 42,00. Múltiplos. Ativo também, tendência de alta. Rompeu um topo importante aqui na faixa de R$ 30,00. Vem mantendo-se acima desse patamar de preços. Há 3 semanas rompeu mais um topo com esse candle, com essa semana de força. Há 3 semanas atrás. E agora também dá uma descansadinha. Aqui para uma nova entrada. Aguarda-se um novo rompimento. Marca-se a média. Provavelmente a média vai subir um pouquinho mais, vai ficar acima desse último candle. Então a gente compra no rompimento de 35,70, estopa abaixo de 32,50 e coloca alvo em 39,07. E a SMTO mesma coisa, bem claro o padrão da SMTO, média de 9 rompendo a média de 21 semanas. O ativo aparentemente vai quebrar aqui o ciclo de topos e fundos descendentes, está testando uma região de resistência importante. Ela aciona a compra de position no rompimento aqui da faixa de 21,30, stop abaixo de 20, alvo lá em R$24,00. Tem um setup interessante também de virada de tendência em São Martinho. E a Gafisa só oferece compra para position
no rompimento de 5,50. Antes disso, nem precisamos olhar para ela, pois ela não oferece nenhuma entrada segura para prazos mais longos. Então teria que romper no mínimo aqui 5,50 e ainda os positions mais conservadores esperariam um rompimento de 5,75. Aí sim poderíamos pensar na operação dela na ponta comprada. Por enquanto, ativa ainda em tendência de baixa, não conseguiu quebrar a média de 21 semanas, mesmo com a reação desse movimento. Voltou a corrigir mais forte nas últimas semanas. Então teríamos que esperar no mínimo 5,45, quem sabe até 5,75 para uma entrada com mais segurança na ponta comprada para um prazo mais longo em Gafisa. Palinhas, bom dia. Poderia analisar TNLP4? Sim. TNLP4, a gente falou dela na semana passada, que ela acionaria uma compra somente no rompimento desta resistência aqui na faixa de 22,60. Foi o que ocorreu com uma entrada de volume. Temos um bom espaço pela frente. E agora, compra acionada para quem comprou no rompimento. Primeiro alvo aqui na faixa da média, na faixa de 24,50. E eu colocaria alvo final desse movimento lá em R$29. Para quem entrou, comprou, eu estoparia abaixo desse candle na faixa de 21,40. Mercador pede OGX. OGX fazendo um recuo dentro da tendência. Por enquanto, tem que aguardar um novo rompimento para gerar uma nova entrada, né? Provavelmente ela aguarda um pouquinho ainda a média de 9 semanas aproximar-se. Ela está em tendência de alta. Testou resistência. Faz uma semana de recuo. Pode ainda manter-se mais lateral por 1 ou 2 semanas, até a média aproximar-se. A gente marca essa região de suporte aqui da faixa de R$16,80, R$17. R$16,80, um pouco mais seguro. E no rompimento de 18,40, ela acionaria uma nova entrada, ou eventualmente em uma formação, um candle de reversão aqui acima da média de 9, uma retomada no movimento ascendente, poderia acionar uma nova entrada. Por enquanto, só no rompimento de 18,40 para um prazo mais longo. Jorge, bom dia. Poderia dar uma analisada em BEMA3? Vamos dar uma olhada em BEMA3. Ativo congestionado em fundo, tendência de baixa, montando aqui um retângulo. Quando ela volta a oferecer uma entrada para position, quando ela conseguir romper a faixa de 4,50, porque aí ela quebra o ciclo de topos e fundos descendentes. A média de 9, provavelmente, que nesse momento ainda é descendente, vai estar virada para cima, vai estar cruzando a de 21. E aí no rompimento de 4,50 ela ofereceria aqui uma entrada mais segura para um prazo mais longo. Por enquanto, congestionado num retângulo em fundo, a gente apenas observa. Qual seria a entrada em Tegma na retração? Pergunta o mercador. Na verdade, a gente não entra na retração, né, mercador? A gente aguarda o ativo testar a média e aguarda a formação do candle
né, um novo suporte em cima da retração. Então não tem como saber ainda qual seria esse ponto, né? Então a gente tem que aguardar 1 ou 2 semanas de recuo para que ela nos dê a formação do suporte, que por enquanto não existe, né? Como ela vem com 5 semanas consecutivas de alta, um grande afastamento das médias, a gente ainda não consegue ter ideia de qual será esse movimento de recuo. A gente pode até ter uma ideia, né, a partir de uma retração de fibra. Digamos que ela faça uma retração de 618, a média vai subir um pouquinho, poderia trazer o ativo até a faixa aqui de 29,30, 29,40. Então, se ela fizesse uma retração 618, se ela viesse numa correção mais aguda, uma retração de 50, ela viria onde está hoje a média em 28,30. Com a força que o ativo está, eu não acredito nisso. Então eu acredito muito mais no máximo a retração aí de 618 na faixa de 29,30. Bolinhas TNLP4, que eu falei dela já, não é? TNLP4, não sei se... eu acho que eu falei da TNLP3, foi isso? Não, falei de TNLP4, não é? Bom, de qualquer forma, TNLP4 rompeu aquela região de resistência que havíamos desenhado aqui no gráfico e está com o setup em andamento. O primeiro alvo, para quem comprou, aqui na faixa de 20,24, e poderíamos colocar um alvo mais audacioso aqui na faixa de 21,70. Jorge pede ALPA. Presa ruim essa, né, Jorge? Claríssima tendência de alta. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa senhora, dá esses pequenos recuos aqui, até fazendo máximas semanais, não dando grandes chances de recuo por enquanto. Mas reparem o indicador de força em 84. Esse é um ativo que costuma operar quando está em alta. Mas reparem que ele chegou a bater já no seu topo na faixa de 90, 92, então já muito próximo do esgotamento aqui do indicador. Mas o candle de força mostrado na semana anterior parece ignorar a possibilidade de estar sobrecomprado. Olha só o volume operado, o candle que formou, trouxe o ativo para a máxima lá em 16,19. Então a única restrição que eu teria para uma entrada na ponta comprada agora seria essa, né? Os indicadores técnicos estão um pouquinho sobrecomprados, pedindo algum tipo de alívio. Esse alívio poderia vir até uma retração de Fibonacci, a exemplo da Tegma. A média de 9 poderia aproximar-se nesse período, né? E oferecer aí uma entrada de recuo. Por enquanto, mesmo que o ativo dê continuidade no movimento ascendente, dado aqui o indicador extremamente sobrecomprado, eu ficaria um pouquinho mais reticente para uma nova entrada. Agora um recuo até a retração de FIBO aqui, uma formação, a média aproximante-se, poderia oferecer uma nova entrada em alpargatas.
Vamos dar uma limpada aqui para a gente enxergar melhor o quadro. Jesus atrasado, mas presente. Isso é importante, né? Então, sempre aqui com a gente. Índice futuro. Operando ainda em leve queda, mas já no movimento um pouquinho melhor do que da abertura. Ainda com uma abertura em gap. Por enquanto nem coçando aqui o pullback no triângulo ascendente. Nem seria muita diferença, né? Teríamos que ter um recuo muito forte aí para testar este recuo. O Jorge pergunta qual a entrada em alfa. Vale o mesmo conceito que eu falei para o mercador da Tegma, Jorge. Tem que aguardar aqui a formação, né? Como ela não oferece nenhum ponto de suporte nesse momento, a referência poderia ser a retração de FIBO, traça um FIBO e os 50% poderia ser a referência, ou o fundo desse canal, que vai coincidir com a média de 9, que está ascendente, deve bater aqui na faixa de 14,80, R$15, né, numa correção um pouquinho mais agressiva, na qual não acredito. Talvez uma retração até a faixa de 15,40 ou 15,20 na retração de 38,2 poderia oferecer uma entrada. Mas nesse momento teria que aguardar uma nova formação, ainda não temos referenciais muito firmes de suporte para ela. Então acho que é isso, né, pessoal? Agradeço aí mais uma vez a presença de todos vocês. A gente permanece à disposição de todos nos pontos de contato Focalize. Aguardamos aí os clientes lá no chat ao vivo e voltamos a nos encontrar no comentário de fechamento hoje no final da tarde, ok? Tenham todos um ótimo pregão. Qualquer dúvida, basta entrar no nosso site e nos questionar, beleza? Até mais!